Vamos lá. Já ainda estou no Uruguai, agora em outra cidade, mas vamos de terceiro vídeo nesse dia, nessa quinta-feira. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e estou aqui no canal Raiz Tricolor para a gente poder falar um pouquinho sobre as três notícias que animaram ou desanimaram a tarde dessa quinta-feira dos tricolores, tá? Então você pode deixar um like aqui embaixo se você quiser, se você gostar do vídeo. Mas se não quiser, tá tudo bem também. Pode se inscrever aí também, estamos com 204 mil inscritos, beleza? Vamos lá. A gente começa por uma notícia. Eu até parei de dar isso como notícia aqui. Mas enfim, vale para esse momento porque muitos torcedores têm me perguntado. A gente convive com notícia de atraso de salário há tanto tempo, que tá até estranho esses últimos meses, como ninguém falou nada de Fluminense paga salários, parece que o salário tá atrasado, desde a última vez que a gente falou Fluminense paga salário. Mas não tá. Muita gente depois nessa fase ruim veio perguntar, falou, Gabriel, pô, o salário não tá atrasado? Os jogadores não estão de sacanagem porque o salário atrasou e tal, enfim, eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo e tal. E não, o Marcelo Neves inclusive publicou uma notícia na tarde dessa quinta-feira, falando que o Fluminense quitou os salários de maio, ou seja, os salários que venceram agora, no dia 5, 6 de junho, que esses salários estão quitados, o CLT, que é aquilo que todos os jogadores recebem, alguns jogadores recebem direito de imagem, e isso não é citado na matéria do Marcelo Neves, né, se foi pago ou não. E é assim, mas o principal, o que pode gerar um processo trabalhista diretamente para o Fluminense, tá pago, tá em dia. Assim, até venho falando isso, o Fluminense todo mês paga o salário. Às vezes não paga na data exata, mas todo mês paga. Então, jogadores e funcionários, inclusive. Segundo Marcelo Neves, ainda tem aberto alguma coisa do 13º, né, do ano passado. E cadê o outro? E algumas premiações. Algumas premiações também tem em aberto. Não fala dos direitos de imagem, acredito que tenha direito de imagem atrasado. Então o ponto é o seguinte, quando te perguntarem, o salário do Fluminense está em dia? A resposta depende. Se você pensar só na parte trabalhista, tá. Não sei como é que tá a FGTS também, mas enfim, falando de salário especificamente, tá. Se você pensar nos jogadores, tá. Se você pensar diante da lei, não. Esse é o ponto, entendeu? Se você pensar se o Fluminense vai tomar um processo trabalhista agora, provavelmente não. Se o Fluminense vai, jogador pode estar fazendo corpo mole por atraso de salário? Não. O Fluminense pode ser processado pelos jogadores? Pode. Esse é o resumo da ópera nesse momento. Vamos para uma outra notícia, que é o GE deu a notícia de que o Fluminense se acertou com Diogo Barbosa. Enfim, tá acertado, o Fluminense acerta a contratação do Diogo Barbosa, lateral esquerdo é esperado, operado, o departamento médico é outra questão, eu espero que ele não... já me basta essa questão, né? Lateral esquerdo é esperado na próxima semana, ele será emprestado pelo Grêmio até o fim do ano e fica em definitivo por mais uma temporada. Clubes dividirão o salário em 2023. Bem, já falei bastante do Diogo Barbosa aqui, mas, enfim, trazendo agora a informação, né, da matéria. Tava meio turvo isso pra galera, que era o Diogo Barbosa vem em definitivo, ele vem emprestado, ele tem um contrato com o Grêmio até dezembro. O Fluminense vai pegar ele emprestado até dezembro. Até dezembro vai dividir salário meio a meio, Grêmio e Fluminense. Ou seja, o Fluminense paga metade do salário do Diogo Barbosa e o Grêmio paga a outra metade. Quando chegar em dezembro, ele vai reduzir o salário dele para perto da metade, segundo a matéria do GE. Tá, inclusive aqui, ó, o acordo prevê que em 2024 ele siga no Fluminense de forma definitiva, já que terá contrato com o Grêmio encerrado. Mas para isso, ele precisaria reduzir sua remuneração para próximo do que já ganhará no Rio em 2023, ou seja, para perto da metade. E ficaria para 2024 já com o atual salário, com um contrato de 1 ano, assinando um contrato definitivo de 1 ano. Eu acho que esse modelo de negócio ele precisa ter gatilhos.
Que são os gatilhos? Gatilhos para proteger. Não adianta eu querer vir para cá, eu querer só defender o lado do Fluminense como se fosse um fantástico mundo de Bob. Não é assim que funciona. Mas precisa ter gatilhos pro Diogo Barbosa e pro Fluminense. Que é, olha só, vamos tratar aqui de um contrato automático? Obviamente não é automático, né? Isso é proibido, mas enfim. Vamos tratar aqui de uma prioridade, de um acordo, né? Se você jogar mais do que, sei lá, faltam 30 e poucos jogos, né, para acabar o ano, faltam aí uns 28 de Brasileirão, vamos botar aqui no máximo, né? Ainda faltam mais 8 de Libertadores, faltam aí mais ou menos uns 36, vamos botar aqui 40 jogos aí no total, 35 jogos, né? Se você jogar 20 desses 35, a gente trabalha a sua renovação. 25 desses, a sua renovação está garantida para o ano que vem, com o salário e tal, combinado. Se você jogar menos de 10, não, aliás, se jogar 20, por exemplo, sua renovação está para o ano que vem. Se jogar menos do que isso, a gente rediscute. Porque, desculpa, você ter um contrato acertado assim é muito esquisito. Que eu acho que foi assim? Não. Pelo que eu conheço de como o Fluminense negocia e tem feito seus acertos, foi feito da seguinte maneira: o Fluminense acertou e o contrato já tem, independente do que acontecer, já tem esse gatilho para renovar para o ano que vem. Foi assim com o Wellington em 2021, foi assim com o Hudson em 2020, já tinha o acerto verbal, o Fluminense cumpre. Enfim, vamos esperar pelo menos para que... Cara, eu torço muito para que a pauta de outubro seja bem assim. Tem que se assegurar logo nessa renovação do Diogo Barbosa, hein? Senão a gente vai acabar perdendo ele. Vai ter time aí pegando maluco de graça. O Fluminense tá de otário. Não... Espero muito que seja. Acho que vai ser? Não. Mas espero que seja. Enfim. Diogo Barbosa chega no Fluminense para poder cumprir a sua missão de salvar a lateral esquerda, que vai ser habitada pelo Marcelo e também por ele. Mas nos próximos 4 ou 5 meses terá pelo menos 2 jogadores no DM, Alexander e Jorge. Vou falar dos protestos. Cara, teve protesto hoje no CT. Mais uma vez, por sinal, protestos acontecem enquanto eu estou viajando. Isso porque o último processo que tinha acontecido na porta do CT, pelo menos que eu lembro, que teve mais cobertura e tal, foi em 2021. Após a derrota para o Criciúma, eu tinha viajado, inclusive estava no jogo contra o Criciúma, né? Estava estendendo um pouquinho a viagem, e lembro de ter feito um vídeo e tal sobre isso, até abri aqui a matéria do GE. Globo para poder ver. Primeiro ponto, vocês sabem bem a minha opinião sobre protesto, CT e etc. Eu acho que tem a sua importância quando você vê um grupo desconexo da realidade, um grupo que não tá nem aí para nada e tal. Esse é o grupo do Fluminense? Eu não sei. Por várias vezes eu já falei aqui, não, esse grupo do Fluminense eu não sei, eu não tenho isso. Do Fernando Diniz eu até tenho esse ponto de que, tá comprometido e tal, e o que ele erra é porque ele não, né? Porque é defeito dele mesmo, não é sacanagem. Agora, eu não tenho certeza que esse grupo do Fluminense, eu não tô falando do Felipe Melo nem nada disso, mas, por exemplo, se o áudio aí que divulgaram de um amigo falando que um colega tinha visto o Jorge numa balada, alguma coisa, não sei 100% da veracidade desse áudio, por isso eu até não transformei em vídeo aqui, é uma sacanagem gigante se for um caso desse. É gente que não está se importando. Lembra, inclusive, 2021, com história do Casares e etc. Inclusive foi um dos que não foi tão criticado naquele protesto. E qual que é o meu ponto sobre protestos? Assim? É que, no geral, eles chamam dificilmente eles atacam um problema que é para se atacar, né? Por exemplo, as faixas da torcida dessa vez, elas foram muito em cima dos jogadores que não tem qualidade, né? Cadê? Deixa eu ver aqui a outra faixa que dizia... Era a que tinha do Diniz, cadê? Clínica do Dr. Diniz. Jorge, Alexandre Jesus, Thiago Santos e Guga. O Guga pareceu ser só para completar a faixa, né? Porque acho que a clínica do Dr. Diniz, imagino eu que era uma crítica o Jorge por causa da lesão, né? E Thiago Santos e Alexandre Jesus, que o Diniz use, quer recuperar o jogador e tal. Agora o Guga... tinha outros nomes para poder estar aqui. Basta ver, a galera viralizou um vídeo também do John Kennedy, da galera dando instrução pro John Kennedy, alguma coisa, como o John Kennedy também foi poupado, mesmo sendo um jogador que não... Assim, vamos falar do Jorge, né? Óbvio,
Se pegar aquele áudio for verdade, a mesma frase do Jorge de quem paga meu salário é o Palmeiras, é uma loucura, né? Mas vamos falar de conduta, de se importar com o momento de Fluminense, etc. Vamos falar de John Kennedy? Enfim. Por isso que eu falei assim, existem algumas coisas que nesses protestos que eles não têm o efeito desejado, mas existem outras, obviamente, que surtem. Ele é desconexo, pressão e etc. Necessariamente funciona? Acho que não tem dados para poder dizer isso. Acaba ficando um negócio muito fácil. Em 2021 eu lembro que eu falei, e depois eu não voltei para comentar isso, de que se o Fluminense agora, o Fluminense começar a ganhar constantemente, vamos falar aí, ó, o protesto deu jeito. Tá vendo? A gente foi lá, protestou e, novamente, nada contra a galera que protestou. Pelo que eu entendi, até foi uma galera que meio que se uniu, juntou, foi lá e protestou. Não teve nem um cunho político. Até porque eu acho que se tivesse um cunho político no protesto, estaria lá o nomezinho do Mário, estaria lá a crítica ao Angione, talvez, mas principalmente ao Mário. Não tinha nenhuma faixa contra o Mário. Então, não acho que foi oposição e tal, nem nada disso. E de certa forma foi até interessante esse ponto, porque tinha que ter crítica a quem montou o elenco, tinha. Mas o fato de não ter impede de dizerem que é um protesto político, etc. Mas enfim, voltando. Se o Fluminense ganhar agora, e eu venho falando isso daqui, cara, tirando a questão dos desfalques, é provável que ganhe. Porque o Fluminense vem numa sequência agora muito boa de jogo dentro de casa. Se eu não estou enganado, o dado é 6 dos próximos 8 serão no Maracanã. Sendo que um deles é um Fla-Flu, então ameniza ali a diferença de dentro e fora de casa, que eles também estão em casa. Mas assim, dos próximos 5 jogos, se eu não estou enganado, os próximos 3 jogos são no Maracanã. No caso, não no Maracanã, né? Mas em casa, né? Volta Redonda contra o Galo, Bahia e Sport Cristal. Há a possibilidade do Fluminense ganhar esses 3 jogos, ou empatar com o Atlético Mineiro e ganhar os outros 2, é o mais provável, inclusive, de acontecer. E aí, se acontecer isso, por causa do protesto e tal, enfim, e se não acontecer, porque o time é ruim mesmo e tá de sacanagem, vão protestar de novo. Entendeu? O efeito prático disso, ele não pode ser medido dessa maneira. Em 2021, por exemplo, teve o protesto. Se eu não me engano, o protesto foi na quinta-feira. O Fluminense perdeu na terça pro Criciúma, o jogo de ida da Copa do Brasil. Tinha sido adiado o jogo da Copa do Brasil por conta de uma questão da Libertadores, que morreu o filho do treinador, acho que no dia do jogo, ou um dia antes do jogo, do treinador do Cerro Porteño da Libertadores, e mexeu nas datas. O Fluminense jogou a ida na Copa do Brasil na terça e a volta no sábado. E aí acho que o protesto foi na quinta, porque perdeu por 2-1 a ida. Foi jogar no sábado contra um time horroroso do Criciúma, e era normal, era que passasse mesmo. O alvo do protesto naquela época era o Roger Machado, o Ganso e o Egídio, eram os 3 principais alvos dos protestos. O Fluminense ganhou do Criciúma, classificou, ganhou do Cerro Porteño em casa num jogo que já estava 2-0, porque já tinha vencido a ida, ou seja, venceu 2 jogos, e logo depois entrou numa sequência de 6 jogos sem ganhar, inclusive com a eliminação da Libertadores, que resultou na demissão de Roger Machado. Então assim, o Marcão entrou e aí um mês depois do protesto, obviamente o efeito já não existia. Então eu só coloco essas 2 ponderações. É importante para colocar o elenco na realidade, de que não é um fantástico mundo de Bob, não. E aí eu volto para o outro ponto, que surte efeito prático? Na maioria das vezes, não, porque não se ataca os principais problemas. Quais são os principais problemas? A quantidade de lesões, tem que se atacar a parte médica do Fluminense, a parte física do Fluminense, tem que se atacar a montagem de elenco, e aí não é só o Diniz, e aí você tem o Diniz, mas você tem o Fred, você tem o Mário, você tem o Angione, tem o Ricardo Correia, do Scout, você abre mais o leque. Então esses são outros problemas, isso com protesto não vai atacar, entendeu? O protesto é para uma outra função, e essa função aparentemente foi exercida, mas, novamente, você tem ali umas coisas malucas dessas, como por exemplo, o John Kennedy tá de boa, o Jorge não. E estão na mesma categoria, dentro da minha cabeça, talvez uma até pior. Mas enfim, obviamente que tudo isso, cada um tem sua opinião, e é sempre bom reforçar que aqui é a minha opinião. Dessa vez eu não estou viajando no jogo do Fluminense, foi no meio da data FIFA, mas da outra vez eu estava em Criciúma ainda, quando teve o protesto. Estaremos lá em Volta Redonda na próxima quarta-feira. Tamo junto, até a próxima. Espero com a sequência de vitórias agora, Espero eu isso. Valeu.